Olá, alunos. Aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora mais uma aula de História para a turma do sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos entender como foi o período clássico e helênico dentro da Grécia Antiga. Nós já passamos pelo período arcaico, micênico, pré-homérico e homérico. Agora, nós vamos entender como foram os dois últimos períodos da Grécia Antiga. Bom, sobre as guerras médicas, né, agora chegando na parte das guerras, a gente tem que falar sobre a batalha que aconteceu, porque as guerras médicas foram o conflito entre gregos e persas, né, entre a Grécia e o Império Persa. E dentro dessa guerra houve grandes batalhas, como a Batalha de Maratona, em 490 a.C., com a vitória de Atenas, que foi travada entre Atenas, a cidade de Atenas, e os persas. Atenas conseguiu sair vitoriosa. Com isso, os persas saem da região de Atenas e tentam invadir a Grécia agora pela região de Esparta, que vai acabar com a Batalha de Termópilas, que foi o segundo conflito entre persas e gregos, só que agora com a vitória dos persas. Os espartanos acabaram sendo derrotados com a famosa luta dos 300 de Esparta, liderados pelo rei Leônidas, que foram mortos pelos persas na Batalha das Termópilas, que era um corredor no local onde eles foram mortos. Criação da Liga de Delos, né? A partir da morte de Leônidas e de seus 300, a Grécia então se reúne através de uma liga formada por Atenas, né? Liderada por Atenas, com a participação de outras cidades que reunia soldados, armas, mantimentos, e com isso a liga conseguiu, essa junção, essa união das cidades gregas, conseguiu derrotar o Império Persa nas famosas Guerras Médicas. Aqui é uma imagem que eu trago para vocês da Batalha de Maratona. Por que ele tem esse nome? Maratona era um planalto que ficava próximo à cidade de Atenas, né, a cerca de 40 quilômetros, e é dito que após o final da guerra, um soldado, correu, né, da região de Maratona até a cidade de Atenas. Ao chegar na cidade, ele relatou que eles tinham saído vitoriosos e morreu. Quando ele morreu, né, ficou marcado como uma tradição as pessoas correrem da região de Atenas até a região de Maratona, como uma forma de homenageá-lo. E aí surgiu a prova da maratona, que é praticada até hoje nas Olimpíadas, né? A ideia da corrida surgiu nessa época com essa ida, né, do soldado para anunciar a vitória na guerra. E aqui uma imagem do filme 300 que mostra, né, essa batalha das Termópilas, feita pelos 300 de Esparta, onde eles ficaram num corredor que era entre dois penhascos e tentaram parar ali o exército persa. Porém, o exército persa era muito maior do que os soldados espartanos e eles acabaram todos sendo mortos. A partir disso, a Liga de Delos é criada para derrotar os persas. A Guerra do Peloponeso já é outra guerra que foi travada entre Atenas e Esparta. Com a criação da Liga de Delos, Atenas se torna uma cidade muito importante, muito rica também, porque ela comandava a Liga. A partir disso, Esparta fica diminuída por Atenas e ela cria então a Liga do Peloponeso, que foi uma liga formada por Espartas e cidades que eram contra Atenas. A partir disso, você tem duas ligas, a Liga de Delos, de Atenas, e a Liga do Peloponeso, de Esparta. As duas entram em conflito e os espartanos conseguem a vitória sobre Atenas em 404 a.C. A Guerra do Peloponeso acaba com a vitória dos espartanos. A partir disso, os gregos ficam muito vulneráveis, porque com tantas guerras as cidades ficaram enfraquecidas, e isso permitiu a invasão da Macedônia, que é uma região vizinha à Grécia, liderada pelo seu rei Filipe II. Na Batalha de Queroneia, né, os espartanos, que eram então a maior força da Grécia na época, ainda tentam impedir a invasão dos macedônios, mas são derrotados
e com isso Filipe II, rei da Macedônia, consegue anexar o território grego sobre seu império. Filipe morre e ascende ao poder Alexandre, seu filho, né, que ainda vai ser chamado de Alexandre o Grande. Ele então comanda o império do pai para novas conquistas, né? Ele consegue conquistar um território que vai desde a Grécia até a Índia, passando pelo Egito, pelo Oriente, através de um exército estruturado. Ele tinha lanceiros, ele tinha arqueiros, ele tinha a infantaria, que era um exército formado por soldados a cavalo, e ele era muito famoso pelas batalhas. Aqui uma imagem do próprio Alexandre, montado em seu cavalo, Bucéfalo, em uma de suas batalhas no Oriente, né? Ele morre com cerca de 28 anos, morre jovem, né? Após conquistar todo o território do Oriente e chegar até as Índias. Alexandre manteve as estruturas políticas e econômicas dos povos conquistados, bem como sua cultura e religião. Ele não interferia na política local. Por exemplo, os gregos, que cultuavam os seus deuses, continuaram cultuando seus deuses. O Egito, que foi conquistado por Alexandre, continuou tendo seu faraó. Ele não mexia nessas coisas. Por isso que ele conseguiu dominar um território tão vasto. Nesse período em que Alexandre dominou a Grécia, ficou conhecido como helenismo, né? A Grécia helênica. Por quê? Houve um contato cultural muito grande entre a Grécia, e as regiões da Ásia, né? Muitas pessoas faziam trocas comerciais, né? Viajavam da Grécia, iam para o Egito, do Egito iam para a Grécia, da Grécia iam para a Índia, da Índia voltavam para a Grécia. E isso permitiu uma troca cultural muito grande entre as pessoas, né? Após a morte de Alexandre, ele consegue chegar até a Índia. Quando ele chega na Índia, ele pega uma doença que é parecida com a malária e volta para a Macedônia e acaba morrendo dessa doença. E aí o reino de Alexandre é dividido em 3 partes. Reino da Síria, do Egito e da Macedônia. A Pérsia e a Índia são libertadas do seu império. Aqui é uma imagem do império de Alexandre o Grande, né, quando ele conseguiu completar toda a sua obra após a invasão da Índia. Quando ele chega na Índia, ele acaba falecendo. Muitos falam que ele morreu envenenado ou acabou sendo morto por seguidores, mas a versão oficial diz que ele pegou uma doença, né, ele contraiu uma doença e acabou falecendo dela. O esplendor cultural grego, né? Agora falando sobre a cultura grega. A religião, né? Uma parte das mais importantes da cultura grega, né? Os deuses gregos, né? Que eram personificações do ser humano, né? Todos os deuses gregos pareciam com um homem, só que eles tinham poderes sobrenaturais que comandavam todo o universo. Zeus tinha o poder do raio, comandava as tempestades, Poseidon comandava os mares, Hades comandava o mundo dos mortos, Apolo comandava o sol, né? E além dos deuses, você também tinha os chamados heróis gregos, que também fazia parte dessa mitologia, né? Os chamados semideuses. Hércules, que era filho de Zeus, um deus, com uma humana. Teseu, Perseu, existiam vários outros. Aquiles, né? Que participou da guerra de Troia. Todos eles eram heróis gregos, mas também eram semideuses. No teatro, né, o teatro foi criado na Grécia Antiga também, né, através dessa troca cultural que aconteceu dentro do período governado por Alexandre o Grande. E dois tipos de teatros foram criados na Grécia. A tragédia, que é o drama, hoje em dia, e a comédia, que é tão famosa hoje em dia, né, por comediantes famosos, como a gente tem hoje no Brasil. Ela foi criada na Grécia, que buscavam relatar esse cotidiano das pessoas, né, através do teatro. Na filosofia, as pessoas passaram então a entender a existência do homem do universo fora da religião. Esse foi o grande papel da filosofia grega. Entre os seus maiores personagens, a gente tem Sócrates, Platão e Aristóteles. Aqui uma imagem que eu trago para vocês dos deuses gregos, né?
os mais famosos, além de alguns semideuses. A gente tem Apolo, Poseidon, Ares, deus das guerras, Hera, do casamento, deusa do casamento, Atena, deusa da sabedoria, Afrodite, Hefestos, Hércules, que era um semideus, né? E outra coisa importante também é que cada cidade grega venerava um deus específico e eles construíam um templo para venerar esse deus, né? Um tipo de igreja. Ares, por exemplo, era o deus que os espartanos veneravam. Atena era venerada em Atenas, né? Na cidade de Troia, eles veneravam Zeus e por aí vai. Aqui é uma imagem de um teatro, né? Na época da Grécia Antiga, né? Era uma ápila que era usada nas assembleias, mas também era usada para o teatro. Se você for em um teatro hoje em dia, ele se parece muito com isso aí, né? Tem um palco e tem as cadeiras para o público. Continuando o esplendor cultural grego, sobre a arquitetura, né? Ela se desenvolveu muito sobre a influência da religião. Eles representavam muito os deuses, né? Os templos foram construídos em homenagem aos deuses, né? E também há fatos históricos como as guerras, né? Muitas construções da Grécia contavam a história das guerras. Já nas construções, né? Eles usavam encaixes de pedras talhadas e não usavam argamassa, ou seja, todas aquelas construções, o Partenon da Grécia, que a gente vai ver na imagem a seguir, não tem cimento, não tem argamassa, não tem nada, é só uma pedra encaixada na outra. Tão bem feito que até hoje ela está em pé. Nas esculturas também destacavam os aspectos religiosos, né? Muitos deuses eram representados como Zeus, Poseidon, Hércules, né? E além disso também veneravam o corpo físico, né? Também exaltavam o corpo físico, os detalhes do corpo, a musculatura, a postura, a estética e a beleza do ser humano. Aqui é uma imagem de uma arquitetura grega, né? Isso não tem cimento, certo? É uma pedra encaixada na outra e é tão bem feito que até hoje está em pé. Se um ser humano tentar fazer isso hoje em dia, não consegue. Mas naquela época conseguia. E aqui é uma imagem de uma escultura grega, né? Sempre valorizando o corpo, né? E também o aspecto físico, a beleza, né? E além disso também os deuses. Aqui no cantinho a gente tem a figura de Zeus. Bom pessoal, essa é a aula de hoje, uma aula rápida sobre o período helênico e clássico da Grécia Antiga. Até a próxima aula.